Pessoal, estamos aqui para falar um pouco sobre o edital de seleção da prova de estagiário da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Então, como vocês pediram, eu vou fazer algumas considerações, vou tirar algumas dúvidas das pessoas e, vamos mostrar aqui, vamos ler um pouco o edital, ver o que as disposições dele, o que eu preciso saber se eu for fazer essa prova e, posteriormente, vamos analisar o conteúdo programado. A prova tem uma data provável para daqui mais ou menos a 15, 16 dias, né? Então, é necessário uma organização muito boa, porque, novamente, a gente sabe que o conteúdo é grande, não tem como você estudar, por exemplo, todo o constitucional, administrativo e todas as outras disciplinas que ele exige com a profundidade grande em 20 dias. Não é possível, mas é possível ter um estudo direcionado para que você obtenha o resultado necessário na prova que você pretende fazer. Então, já estou mostrando aí para vocês a primeira tela que eu gostaria de compartilhar, que é justamente a tela do site. E aí ele diz aqui que tem como data provável para a realização da prova o dia 23 de junho. Então, basicamente, daqui a 16 dias, estou gravando esse vídeo na segunda-feira, dia 7, certo? E vamos olhar aqui o edital. O edital, pessoal, ele traz as informações iniciais, traz informações da remuneração. Então, você já sabe aqui mais ou menos a sua remuneração, acrescentando o valor do transporte diário. Então, você tem um transporte diário de R$ 7,00, mais 845 de valor fixo da remuneração. Você tem direito a recesso, seria uma espécie de férias. Então, a cada um ano de trabalho, você ganha 30 dias de recesso. E esse recesso ele deve ser usufruído também de forma parcial, proporcional, que é isso, é uma disposição da lei do estágio. Se você, por exemplo, sair do estágio com 6 meses, você trabalhou 6 meses, você não conseguiu ganhar 30 dias de férias. Como assim? Você trabalhou 6 meses. Se você trabalhar um ano, você ganha 30 dias de recesso, você fica de férias, entre aspas, férias, recebe normalmente os seus vencimentos, a sua remuneração. Mas se você trabalhar, por exemplo, 6 meses, você não pode tirar os 15 dias, depender da regra mais específica ali, da sua relação com o seu chefe, às vezes pode ser até possível, mas na lei mesmo, ele fala de 6 meses, de um ano, tira 30 dias. Então, se você trabalhar 6 meses e você sair desse estágio, o que é que você vai ganhar? Você vai ganhar um proporcional de 15 dias. Então, é como se você ganhasse 15 dias de recesso, que você recebe isso de forma em remuneração. Você recebe, por exemplo, metade do seu salário na hora que você vai sair da sua remuneração. Não é um salário. Um estagiário não tem vínculo empregatício. Então, primeiro ponto que você tem que saber aí. Segundo ponto, vocês têm que estar no 5º período do curso de Direito, no momento de assinar o termo de compromisso. Então, se você hoje está no 2º, 3º, 1º período e quer fazer essa prova, você pode fazer essa prova não só por experiência. Essa prova, esse concurso tem validade de 1 ano da homologação, prorrogável por mais 1. Então, ele não vai chamar automaticamente todos os candidatos assim que sair o resultado, vão sendo chamados de forma progressiva. Então, é possível que, por exemplo, se você passe dentro das vagas ali do cadastro de reserva, você possa ser chamado daqui a 1 ano, daqui a 1 ano e 6 meses, e aí, nesse período, você já é possível, a depender do período que você está agora, que você alcance o 5º período e possa ingressar, mesmo não fazendo a prova do 5º período, levando em consideração que isso também é aplicável para o tempo final. Então, você tem que estar ali no máximo, pelo que diz aqui, tem 1 ano para terminar o curso. Então, você está chegando ali no 8º, 9º período, vai depender da grade curricular da sua universidade. E aí, se você fizer a prova no 8º período, por exemplo, demorar muito tempo, você estiver no final do curso, já quando for chamado, você não vai poder assumir a vaga, certo? Então, muita gente perguntou, Alan, eu estou no 2º, 3º período, pode fazer a prova? Você deve fazer essa prova, não só por experiência. Então, se você não tem pretensões de assumir o cargo, de se assumir como estagiário, mas você quer iniciar, você tem pretensões de conhecer o estágio, de fazer estágios em carreiras públicas, é importantíssimo que você faça essa prova para ganhar experiência. E para quem quer advocacia, as pessoas dizem, eu quero ser um advogado, eu quero estagiar na advocacia e tal. É muito importante que você faça estágios
na Justiça Estadual, na Justiça Federal, no Ministério Público, porque isso vai te dar uma grande, como posso dizer, uma grande experiência, né, para a sua advocacia. Porque, por exemplo, você vai vivenciar o funcionamento da Justiça Federal, o funcionamento de uma vara federal e o funcionamento da Justiça, assim, de como o Judiciário se organiza internamente, de como o Judiciário analisa petições, como o Judiciário vai ler as peças jurídicas dos advogados. Isso pode te dar uma experiência fantástica no momento de atuar como advogado lá na frente. Você vê o que é que você precisa enfatizar, como agir, como ser um advogado, uma advogada melhor. Isso é uma experiência que o estágio na justiça pode te oferecer. Então, ainda que você eventualmente só quer advogar, tenha certeza já que você quer advogar, passar por esse estágio vai te dar uma oportunidade muito grande, né, de ter um conhecimento para a prática na advocacia. E aí, voltando aqui, foi esse breve corte, voltando para o edital, a inscrição começa no dia 12 de junho, sábado vai até o dia 18 de junho. A inscrição está aqui que ela é gratuita, não sei aonde está essa informação, mas eu li, então não sei onde está precisamente, mas a inscrição é gratuita. Eu tenho quase certeza que a inscrição é gratuita, eu tinha lido isso em algum lugar. Gratuita, a inscrição é gratuita, está aqui, está na minha frente, será realizada exclusivamente via internet. Então, se você, eu quero fazer por experiência, você nem dinheiro perde, porque o processo vai ser gratuito. Aqui nós temos as informações importantes sobre a prova e, né, é uma prova, umas informações um pouco abstratas que não dão com exatidão como é que vai ser a prova, porque ele fala que haverá uma primeira fase eliminatória e classificatória. O que significa uma fase eliminatória e classificatória? Uma fase classificatória é aquela que serve para pontuar e colocar em ordem o primeiro, segundo, terceiro e assim sucessivamente. Eliminatória quer dizer o quê? Se você não atingir tal ponto, você está fora. Então, a fase só classificatória, ela não elimina ninguém do certame, ela só vai dar uma ordem. Quem tirou a maior nota vai ficando à frente, quem tirou a menor nota vai ficando para trás. Na eliminatória, ela vai dizer o seguinte, você precisa tirar a nota mínima, caso contrário, você está fora. Então, a primeira fase, ela é eliminatória e classificatória. Aí vem o grande dilema. Ela pode ser uma prova objetiva, pode ser uma prova subjetiva e pode ser as duas, uma prova objetiva também com questões subjetivas discursivas, aqui o I e o OU. Então, não deixa claro quantas questões vai ter essa prova, se essa prova vai ser só objetiva, se vai ser só discursiva, a gente não tem como saber, não tem como precisar por meio desse edital. E fala da segunda fase, que pode ser uma atividade prática, uma questão subjetiva, um estudo de caso, de caráter meramente classificatório, e essa segunda fase não é obrigatória, vai depender de cada exame. Então, pode ser aqui, caso o instrutor julgue necessário apenas uma fase para revelar o candidato, aquele que atingiu o ponto de corte 40% e tal. Alan, quer esse ponto de corte? A fase eliminatória da primeira fase exige uma nota maior a 40% da pontuação máxima. Então, por exemplo, se for uma prova só objetiva, que tem ali, vou dar um exemplo de 100 questões, você tem que acertar 40. Se você acertar mais de 40, você passa e aí vai para o critério de vagas. Né? São 120 vagas, se você tiver entre os 120, você está aprovado, e aí é só esperar se vai ter ou não a chamada, porque são vagas de cadastro de reserva. Então, o cadastro de reserva, ele não obriga que a administração pública faça a convocação. Se a Justiça Federal dissesse que são 120 vagas e não cadastro de reserva, aí ela teria que, durante o período de validade desse concurso, dessa seleção, ela teria, a Justiça Federal, que preencher 120 vagas, porque gera um direito subjetivo. Como é cadastro de reserva, não gera. Certo? Então, ela pode chamar os 120, ou pode chamar ninguém, ou pode chamar só 50, 60, 80, mas normalmente, se colocar no 120, é porque eles têm a ideia de, no futuro, ir chamando até alcançar esses 120, mas eles não vão, né, se obrigar a isso, então, por isso, não colocam que é uma vaga. Então, é para cadastro de reserva. E aí, você tem que tirar mais de 40%, a depender da pontuação. Obviamente que se tiver prova subjetiva, prova objetiva, aí vai mudando os critérios de pontuação, e isso interfere também como vai ser calculado o 40%, certo? Então, como a gente não tem como precisar exatamente como vai ser a prova, não temos como dizer também como é que vai ser o cálculo da pontuação, vai depender de como for a prova.
Aí nós temos aqui os classificados, né, por causa de reserva em Natal, 120 para direito, e nas outras subseções aqui surgem nas outras cidades e tal. Você tem Açúcar, Ecol, Ceará-Mirim, Mossoró, Pau dos Ferros, e as vagas para direito também, certo? Se você não tiver classificado dentro dessas posições, você está eliminado. Então, fiquei 125, será que eu tenho chance de ser chamado? Não, vai chamar o 120. Se precisar de mais gente, vai fazer outro concurso, outra seleção, tá certo? E aí, tem aqui a questão dos resultados, da convocação, fala sobre o prazo de vigência, tem validade a contar da homologação, então, quando encerrar, começa a contar 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano. Então, são 2 anos aí, certo? E aí, a administração pública pode realizar novo processo seletivo para aquelas graduações que, porventura, tenham a validade de candidatos. Justamente isso. Se você ficar em 130, 140 no direito, mas preencheu 120, então pode me chamar? Não, vai ter que fazer outro processo seletivo, tá certo? E aqui ela explica um pouco mais sobre as questões processuais desse procedimento, né, processual, não no processo civil, processo penal, mas o que vai acontecer se tiver alteração e tal. Então, para o procedimento de avaliação, como a comissão vai resolver. Aqui tem os conteúdos programados, o que é que você tem que estudar. Então, você vai aqui em direito, as disciplinas que vão cair são direito constitucional, direito administrativo, processo civil, direito civil, penal, processo penal, direito previdenciário e tributário. Então, você tem aí disciplinas que são típicas, né, de atuação na Justiça Federal, direito previdenciário, direito tributário, e dentro das matérias ali mais comuns, o direito penal, por exemplo, com crimes que normalmente são mais comuns para a Justiça Federal. Então, o tráfico de drogas, crime contra a fé pública, crime contra a seguridade social, que são mais afeitos à Justiça Federal do que a Justiça Estadual. A Justiça Estadual também tem, mas a Justiça Federal, a maioria deles vão permear por esses crimes, né? Obviamente que crimes contra a administração pública, por exemplo, os crimes de peculato, corrupção, etc., né? E aí, por exemplo, você não vê aqui crimes contra a vida, então não vai falar de homicídio, não vai falar de crimes contra o patrimônio, não vai falar de furto, não vai cair roubo, essas coisas, vai cair a parte geral e esses crimes em espécie. Então, Alan, eu tenho aí 16 dias, como é que eu vou estudar? A principal curiosidade das pessoas por esse vídeo é saber como é que vai estudar, né? E, de fato, em 16 dias, você tem um conteúdo enorme para estudar. E aí você tem que pensar o seguinte: eu tenho que estudar para tirar 40%. Mas, não, se eu tirar 40% e ficar fora. Primeiro que existe, muito difícil que mais de 120 pessoas tirem 40%. Mas se isso acontecer, seu primeiro objetivo é tirar 40% se você estiver no início da graduação. Por quê? Porque a maioria das disciplinas você não estudou ainda. Certo? Se você seu objetivo é tirar 40%. Se, graças a Deus, você ficar dentro de 120, aí é uma vitória maior ainda. Se você já viu a maioria das disciplinas, aí você vai ter uma maior facilidade nesse estudo. Então, veja, como é que você pode estudar para uma prova dessa? Primeiro, vou falar aqui para quem já está mais adiantado na graduação e já viu boa parte das disciplinas aqui. Por quê? Constitucional, normalmente as pessoas vêm, a depender da graduação, no início, né? Então, constitucional, administrativo aqui é o maior edital. Processo civil, você tem aqui a parte geral do processo civil. Então, isso aqui é a parte geral, normalmente é TGP e processo civil 1, isso aqui, a depender da faculdade, muda a grade. Procedimento comum, então normalmente pode ser o processo civil 2, até aqui, ó. Aí não tem recursos, perceba, não tem recursos, e vai para a liquidação, cumprimento de sentença e execução, certo? E, por fim, a lei do Juizado Especial Federal, que não é a 9.099, é a do Juizado Especial Federal, essa daqui, 10.259, tá certo? Então, você vai estudar isso. Em direito civil, você vai estudar o quê? A parte geral. Os 200 primeiros artigos ali, até o 216, 36, não salvo engano, não lembro ao certo, mas a parte geral é antes de obrigações, é civil 1. Na maioria das faculdades, você só civil 1. Então, é esse assunto que cai, por exemplo, civil. Certo penal, já mostrei, direito processual penal é muita coisa, previdenciário é uma parte do previdenciário, não vai ser tudo, também é uma parte bem pequena, e tributário já são mais questões um pouco mais difíceis, assuntos que demandam um aprofundamento maior. Então, veja, como é que você vai estudar? Alan,
eu nunca vi nada. Estou no começo do curso aqui, eu nunca vi nada. Então, você vai estudar o básico. Você vai tentar pegar o que eu vou mostrar aqui, as questões da lei, etc. E, se possível, resumo. Para quem já sabe, para quem já está na frente, o que é que você vai fazer? Você vai tentar revisar as principais disciplinas, aquelas disciplinas que você já estudou na faculdade, vai dar breves revisões dos assuntos e você vai estudar pontualmente as disciplinas que você não viu. Lembre que você precisa de 40% da prova. Você não precisa saber de tudo. Você precisa saber o suficiente para você tirar mais de 40%. É isso que você precisa. Então, revise os assuntos que você estudou na faculdade, as anotações, os coisas que você já leu, tal, e estude pontualmente aquelas disciplinas novas. Então, Alan, por exemplo, eu nunca paguei previdenciário. Como é que eu vou estudar previdenciário? Pessoal, isso não é um assunto complexo de você tentar. Porque, veja, o que é que o edital diz? Eles são beneficiários, segurados, dependentes, espécies, requisitos dos benefícios da lei tal. Então, diz a lei que você vai estudar os princípios constitucionais. Essa lei 8.203, por exemplo, eu nunca estudei previdenciário, não sou um atuante no direito previdenciário, não é a minha área, mas está aqui, ó. Se você for na 8.203, você tem o quê? Os princípios básicos da Previdência Social. Então, se no edital cai princípios constitucionais, você vai olhar esses princípios aqui e vai buscar na Constituição os princípios do direito previdenciário. Você pode, inclusive, dar um Google e tentar ver quais são os princípios e aprofundar um pouco. Aí, o que é que você faz? Beneficiários. Veja, cada tópico desse é basicamente um capítulo ou uma seção da lei. Então, se você for aqui, você vai achar esses tópicos, beneficiários, tá vendo? Então, o que é que o edital está dizendo? Para você estudar a partir daqui, beneficiários, ele fala segurados independentes. Então, você vai estudar dos segurados, então você vai pegar o artigo 11 e vai dar uma lida nisso aqui e vai fazendo resumos, mapas mentais desses assuntos aqui para você entender quem são os segurados. O empregado é segurado quando? Quando ele estiver prestando serviço de natureza urbana ou rural, empresa, tal. E aí você vai lendo isso daqui, certo? Aí, dos beneficiários, né? Qual é o próximo tópico? Dos dependentes. Né? Aqui, ó, os dependentes, artigo 16. Então, você está no artigo 11, vai para o artigo 16, pronto. Um artigozinho só, você vê quem são os dependentes, certo? Então, o benefício, o segurado, aquele quem praticou o ato, dependente dele, vai receber o benefício também. Espécies e requisitos do benefício. Então, você vai descer, vai ter lá embaixo as espécies, espécies. Então, quais são as espécies? São esse daqui, aposentadoria, tal. Então, quando o dependente recebe a pensão por morte, auxílio reprodução, dependente segurado, então, todas essas são espécies de benefícios. E, Alan, como é que eu sei os requisitos desses benefícios? Os requisitos para a pessoa obter esse benefício. Então, se existe a aposentadoria por invalidez, eu tenho que saber quando a pessoa tem direito a receber a aposentadoria por invalidez. Então, vai ter um período de carência, está aqui, ó. Então, a concessão, tal. Auxílio doença, por exemplo, por invalidez, está aqui o período de carência. Então, você vai estudar o período de carência. Por que você vai estudar o período de carência? Porque se você descer na lei, ó, você vai ver que a maioria, ou se não todos, vão exigir um período de carência. Então, quais são os requisitos para a aposentadoria por invalidez? A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida. Então, um dos requisitos, quando for o caso de cumprir a carência, será devido ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio de doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade profissional que lhe garante subsistência e será pago enquanto permanecer nessa condição. Então, aí você vai lendo aqui, ó, e vai pegando os requisitos da aposentadoria por invalidez. Alan, se eu der um Google, também posso achar? Pode, certo? Você pode procurar no Google e vai pegando. Eu preciso saber disso daqui. Então, é isso que você vai estudar. Dominou. Benefício de prestação continuada. Lei 8742/93. Então, eu vou na Lei 8742, eu coloco benefício de prestação continuada, está aqui, ó. Já começa no artigo 20 e vai até o 21 aqui, pronto, já vai outros benefícios. Então, você vai pegar as informações desse trecho aqui. Esse trecho bem curto.
pode dar um Google, pode ver um livro que você tem. Então, Alan, é muito bom estudar por doutrina. A doutrina é muito boa você estudar por um livro aprofundado, só que, infelizmente, não tem como você estudar por um livro aprofundado todas essas disciplinas em 16 dias. Né? É praticamente inviável, certo? E aí, para disciplinas maiores, como, por exemplo, processo penal, processo civil, administrativo constitucional, aqui, se você não tiver uma base boa, se você não tiver visto na faculdade, se você estiver iniciando a faculdade, assim, no segundo, terceiro período, e não tiver estudado isso, assim, de uma forma que você se sente, eu tenho um material de qualidade próprio, o que é que você pode fazer? Você vai buscar materiais, resumos que te deem um norte para você responder as questões. Na Reta Curso tem material de constitucional, material de constitucional completo, são 190 páginas, então veja, no lugar de você ter um livro de 400, 500 páginas, você vai ter um material mais resumido, que é para o povo da OAB. Então, você vai pegar os tópicos aqui, por exemplo, nacionalidade, organização do Estado, e vai entendendo por esses materiais para te facilitar no momento de resolução de prova, assim como administrativo, assim como processo civil, assim como processo penal. Direito civil também dá certo estudar para o material, mas é a parte geral, você pode tentar entender cada instituto desse. É muito possível que a prova seja muito o Ctrl-C, Ctrl-V da lei, o que a gente chama de letra de lei. Então, você está ciente do que está na lei. É fundamental para você estar aplicando, lendo a lei, sempre que for estudar esses princípios. E tributário aqui é o que eu achei que vai ter uma demanda um pouco mais aprofundada. Então, você tem que compreender alguns institutos do direito tributário que não é fácil, como você compreender o que é um imposto, o que é uma taxa, o que é uma contribuição de melhoria, o que é uma contribuição social. Você ter o domínio disso daí para saber diferenciar numa questão. Então, tributário vai ser uma das matérias que, apesar de não ter um assunto extenso em tamanho, mas é um assunto complexo e vai exigir de você um conhecimento um pouco mais aprofundado. Então, eu sugiro que você procure materiais também. Veja, não só materiais que a Reta tem, porque a Reta também, materiais são indicados para quem vai fazer o OAB, serve para aqui, serve demais. Mas o que eu acho que você pode fazer é buscar livros, apostilas que eventualmente você tenha e ler esses tópicos de forma bem sucinta e tentar entender o que é uma taxa, o que é um imposto federal, o que é uma contribuição de melhoria. Tá certo? Então, a prova tem uma data pré-agendada para o dia 23. A segunda fase, em tese, pode ser um entrevista de caso tal para o dia 28. Vocês têm 16 dias. Procurem estudar. Vejam, procurem estudar. São constitucional, administrativo, processo civil, penal, processo penal 6, 7 e 8. Então, é como se você tivesse 2 dias para cada disciplina. Você pode, por exemplo, no primeiro dia, uma disciplina que é mais fácil, como previdenciária, você pode estudar num dia e revisar no outro. E aí as disciplinas um pouco mais complexas, como administrativo, que eu tentei mais, você usa os 2 dias, né? Só que aqui eu estou contando sábado e domingo, então você tem que mensurar mais ou menos o que você vai estudar. E não se preocupe em estudar todos os assuntos. Alan, tem que estudar administrativo esses assuntos todinhos. Não, você vai selecionar alguns assuntos pontuais, né, que você precisa estudar mais. Você pode focar na Lei 8.112, que é a lei do serviço público, na responsabilidade civil do Estado. Aqui, isso aqui é importante também. Licitação, não sei se pode vir, porque eu penso na aplicação do que você faria enquanto estagiário. Então, você saber dominar a licitação, não sei se a improbidade é importante. Improbidade, então compreender a improbidade, né? Licitação um pouco menos, mas também pode ser objeto de prova final, tá no edital. Então, é basicamente você ter uma noção dos assuntos que você não domina, então ter uma noção básica, e nos assuntos que você tem uma maior facilidade, que você já estudou, você ter aquele domínio maior. Por quê? Porque você precisa de 40%. Então, por exemplo, se vierem 5 questões de administrativo, você com 2 já está com uma nota muito boa, né? Então, você não precisa estar acertando 5, você não precisa estar acertando 3, 4. Com 2, você já está perto de 50%, um pouco maior do que a 40% ali, né? Está 40% exato, salvo engano, né? Pronto. Está com 40%. Então, você não precisa estar focando, administrativo tem que acertar tudo, constitucional tudo. Não, você precisa acertar 40%. Por isso que o estágio, a prova prevê isso, né? Então, qualquer dúvida, estamos à disposição.
bons estudos, foquem como se a prova fosse no dia que está pré-agendado, o dia 23, mas é possível, né, segundo o próprio edital, que essa prova seja colocada para depois. A prova vai ser no modelo online, então preste atenção nisso. Todo o processo seletivo vai ocorrer de forma online e é preciso que você esteja tenha condições de fazer essa prova, porque essa prova, como é online, ele coloca na responsabilidade do candidato ter o equipamento, o computador, acesso à internet, tudo isso, tá certo? Então, se atentem a isso, se organizem, bons estudos e até a próxima. Lembrando que estamos sempre à disposição. Qualquer coisa, manda nos comentários as dúvidas que a gente vai respondendo, beleza? Forte abraço e até mais.